E se eu te dissesse que existe um mapa que não mostra lugares, mas o próprio fluxo do tempo? Um mapa que consegue revelar como qualquer coisa, desde um objeto caindo até um investimento no banco, vai se comportar no próximo instante. Bom, esse mapa é a linguagem visual das equações diferenciais, e hoje a gente vai desvendar os segredos dele. Ok, vamos lá. À primeira vista, parece uma daquelas perguntas de pegadinha, né? Um paraquedista, ratos e dinheiro. São coisas que não poderiam ser mais diferentes. Mas a beleza da matemática está justamente aí, em encontrar as conexões secretas. E sim, existe uma conexão fundamental entre todos eles. E aqui está o pulo do gato. O comportamento de cada um desses sistemas é descrito por uma regra de mudança. Mas não uma regra que diz onde eles estão, e sim para onde eles estão indo agora, nesse exato instante. Essa regra, essa lei instantânea de movimento, é o que a gente chama de equação diferencial. A melhor forma de pensar nisso é imaginar uma bússola mágica. Pensa que o estado do nosso sistema, tipo a velocidade atual do paraquedista, é um ponto no mapa. A equação diferencial é a bússola que, naquele ponto exato, aponta a direção e intensidade da próxima mudança. É um guia para o futuro imediato. Para a coisa ficar mais concreta, vamos ao exemplo do paraquedista. Essa equação aí é a nossa bússola. O termo dv/dt, isso é a aceleração, ou seja, a mudança da velocidade. O 9,8 é a aceleração da gravidade, sempre puxando para baixo. E aquela parte menos v sobre 5. Então, essa é a resistência do ar, uma força que segura o movimento e que aumenta quanto mais rápido a gente vai. É uma fórmula simples que descreve uma dança bem complexa de forças. Claro, a gente podia usar álgebra para achar uma fórmula exata para velocidade e pronto. Mas e se a gente quisesse uma coisa mais, sei lá, mais intuitiva? Um jeito de ver a história toda, todos os futuros possíveis do nosso paraquedista, só de olhar para a regra em si? Pois é, a resposta é que dá sim, e é aí que a geometria entra em cena de um jeito espetacular. Então, em vez de resolver equações, a gente vai desenhar um mapa. A gente vai pegar a nossa regra, a nossa bússola, e usar ela para preencher uma folha em branco com pequenas setas que mostram o fluxo, a correnteza do sistema. Isso é o que a gente chama de um campo de direções. E o processo para criar esse mapa é quase mecânico, mas o resultado é pura arte. Primeiro, a gente escolhe um ponto qualquer, uma velocidade v. Segundo, a gente consulta a nossa bússola, a equação, para ver qual é a inclinação ali. Terceiro, desenhamos uma setinha com essa inclinação. E quarto, repete. Repete de novo e de novo e de novo, até preencher o mapa todo. Agora, o que é realmente legal nesse slide é ver a bússola funcionando na prática. Se a velocidade é 40 metros por segundo, a equação dá 1,8, um número positivo. Isso quer dizer que o objeto está acelerando, então a gente desenha uma seta para cima. A 50 metros por segundo, o resultado dá menos 0,2, negativo. O objeto está freando, então seta para baixo. E aí vem o ponto mágico. A 49 metros por segundo, o resultado é zero. A velocidade não muda. A seta fica na horizontal. A gente achou um ponto de equilíbrio perfeito. No começo, parece só um monte de seta aleatória, mas conforme a gente vai preenchendo o mapa, um padrão começa a surgir. O caos se organiza e revela um fluxo, quase como as correntes de um rio ou os ventos num mapa do tempo. Cada setinha é uma informação local, mas todas juntas, elas pintam um retrato global de como o sistema se comporta. Beleza, a gente construiu o nosso mapa de correntes. Agora vem a recompensa. Vamos usar ele para navegar e descobrir os caminhos, as trajetórias que o nosso sistema pode de fato seguir. Então, a grande sacada é essa. Uma solução da equação diferencial, ou seja, a jornada real do paraquedista, não é nada mais do que uma curva que flui perfeitamente com o campo. É como soltar uma folha num riacho e observar o trajeto. A folha não decide para onde vai, ela é guiada, a cada instante, pela correnteza. As soluções são guiadas pelas setas. E essa frase ilustra a ideia de um jeito brilhante. Ela foi tirada do livro do Boyce de Prima e é a definição matemática do que a gente acabou de falar. Tangente significa simplesmente que, se você der um zoom bem grande em qualquer ponto da curva da solução, ela vai parecer exatamente com a setinha que a gente desenhou ali. A seta é a direção instantânea da viagem. O mais fascinante é que o mapa, o campo de direções, ele é universal. A regra da mudança é a mesma para todo mundo. O que define uma jornada específica é o ponto de partida. Se o paraquedista salta do repouso com velocidade zero, a trajetória dele começa de baixo e vai subindo, seguindo o fluxo.
Agora, se ele for lançado para baixo com uma velocidade inicial de 60 metros por segundo, a trajetória começa lá de cima e desce. Duas viagens totalmente diferentes no mesmo mapa e as duas sendo atraídas para a mesma velocidade final de 49 metros por segundo. Ok, essa visão geométrica é incrivelmente poderosa para nossa intuição, né? Mas a matemática também nos dá a precisão da álgebra. Como é que essas duas visões de mundo, a visual e a simbólica, se conectam? Pensa assim, o campo de direções é como olhar para um mapa de estradas. Ele mostra para a gente a forma das estradas, para onde elas levam, se tem subida, se tem descida. Já a solução algébrica, ela é como o GPS. Ela nos dá a localização exata, a coordenada precisa, em qualquer segundo da viagem. Uma nos dá a intuição, a outra nos dá a precisão. E aqui a gente vê as duas linguagens dizendo exatamente a mesma coisa. A geometria nos mostra uma curva que vai se achatando, se aproximando da linha horizontal em V igual a 49. E a álgebra confirma isso. Na fórmula, aquele termo CE elevado a menos t sobre 5 é a parte que some com o tempo, porque a exponencial negativa vai para zero. E o que sobra no final? Só o V de t igual a 49. A imagem e a fórmula contam a mesmíssima história. O poder dessa abordagem é que cada equação diferencial cria uma paisagem única, uma topografia de mudança com características próprias. O nosso exemplo era simples, mas vamos dar uma olhada rápida em outros tipos de terreno que a gente pode encontrar por aí. Existem paisagens que funcionam como uma bacia gigante ou um vale. Não importa de onde você comece, todas as correntes, todas as setas te levam para o mesmo ponto lá embaixo, um ponto de equilíbrio estável. Todos os caminhos levam ao mesmo destino. Outras paisagens têm o que a gente chama de pontos de sela, que funcionam como o topo de uma montanha. Uma pequena mudancinha na sua posição inicial, um passo para a esquerda ou para a direita, pode te levar para vales completamente diferentes. São pontos críticos, verdadeiros divisores de águas que separam destinos. E, finalmente, tem mapas onde as jornadas nunca chegam a um lugar fixo. Elas são capturadas por um redemoinho, entrando em ciclos perpétuos. Essas paisagens descrevem sistemas que oscilam, como um pêndulo ou as populações de predadores e presas num ecossistema. A jornada se repete, num ritmo eterno. Então, o que a gente viu hoje? Vimos que equações diferenciais são, na essência, mapas de mudança, que a gente pode desenhar esses mapas usando campos de direção. Vimos que as soluções são simplesmente os caminhos que seguem as correntes nesses mapas. E, o mais importante, que a nossa jornada é definida pelo nosso ponto de partida. Com essa lente nova, o mundo ao nosso redor ganha uma outra dimensão. A disseminação de uma ideia, o aquecimento de uma xícara de café, as flutuações do mercado. Tudo isso pode ser imaginado como um fluxo através de uma paisagem invisível. A questão final que fica é, agora que você sabe ler o mapa, que novas jornadas consegue enxergar?